Eu vou falar hoje a respeito de algumas narrativas sobre a história do Brasil. Eu estava lendo um livro esses dias a respeito de historiadores brasileiros famosos e na narrativa do Zé Murilo de Carvalho, que escreveu Os Bestializados, ele falava a respeito de Sérgio Buarque de Holanda, que foi um grande historiador, autor de livros como Raízes do Brasil, A Visão do Paraíso, da história da sociedade brasileira. Enfim, o Sérgio Buarque, que é o pai do Chico Buarque de Holanda, né? E que até por conta disso Chico Buarque herdou muito do conhecimento do seu pai, até porque tinha acesso à vasta biblioteca dele e também ouvia as conversas que ele tinha, e obviamente seria muito difícil ele não ser influenciado por seu pai. Mas o Zé Murilo de Carvalho ele fala a respeito da teoria do homem cordial, que foi algo que foi muito combatido, né, nos meios acadêmicos, essa teoria de que o brasileiro sempre foi um povo passivo, um povo bonzinho, um povo que não reagiu, né? E isso aí talvez explique o que se escreveu muito a respeito da falta de, entre aspas, da falta de luta do povo, né? Mas o aprofundamento na história do Brasil mostra que essa concepção é falsa, e não sou eu que estou desmascarando, isso já foi desmascarado também dentro do próprio circuito acadêmico, melhor dizendo, e também por pessoas que nem eram tão famosas, né? E que também não confrontaram necessariamente com essa teoria no campo acadêmico, mas assim a maneira como eles desenvolveram a historiografia brasileira, como Hernando Donato, em que ele comenta que em todos os dias, desde que começou o processo da colonização do Brasil pelos portugueses, e até o momento em que ele escrevia, isso na época, nos anos 70, final dos anos 70, houve lutas no Brasil, houve resistência, houve confronto, enfim, houve violência, né? E uma violência que foi fundamentalmente uma violência do colonizador contra o colonizado, né? Se nós formos, inclusive, nos basear num trabalho que necessariamente se refere ao Brasil, como O Ocidente é um Acidente, do Roger Garaudy, o processo de colonização europeia desenvolvido na América resultou, segundo ele, o Roger Garaudy, segundo ele, resultou em aproximadamente 20 milhões de mortos. Ou seja, o extermínio, um genocídio, né, muito grande, praticamente civilizações inteiras, sociedades inteiras, né, foram destruídas pelo desvario capitalista, pelo desejo capitalista, pela necessidade de exploração das riquezas, né? No caso da América, principalmente os metais preciosos, o ouro e a prata. Então essas narrativas elas são importantes, né? Porque elas nos permitem uma reflexão a respeito do Brasil, a respeito da formação do homem brasileiro, tá? Eu me lembro que quando o Chico Buarque de Holanda ele estreou a peça
a peça Calabar, o elogio da traição, que foi uma peça que começou a ser montada mais ou menos durante a ditadura, depois ela foi proibida. E já no período depois da anistia, ou no ano da anistia, em 1979, essa peça ela foi então apresentada no Teatro São Pedro, né? Então, nessa peça, chamada, conforme eu já disse, Calabar, o elogio da traição, o Chico ele tem uma música que foi depois, ele mesmo gravou, mas com alguns cortes. A música chama-se Fado Tropical. Num determinado ponto dessa música, aparece então uma fala do Rui Guerra. E essa fala é que é interessante, né? Além da música ser interessante, eu queria lembrar o trecho em que o Rui Guerra fala, né? Que ele fala assim: todos nós herdamos, né, do sangue lusitano um pouco do lirismo, sem falar das, é claro. Esse das, né, era a complementação desse das, foi proibido pela ditadura, pela censura da ditadura, porque ele falava da sífilis, né? Então todos nós herdamos do sangue lusitano um pouco do lirismo, sem falar da sífilis, é claro. E aí, na continuidade, há um momento em que ele fala também o seguinte, um trecho que ele fala: quando a mão não executa, o coração perdoa. Então seria o seguinte: o português ele era bonzinho e ele tinha medo de que o coração fosse mais rápido, então antes que o coração o dominasse, ele executava, tá? Então essa parte do fado tropical, ela tem um sentido assim muito profundo. Ela tem um sentido que dá para a gente entender uma dimensão que vai um pouco no encontro daquilo que o Konrad Lorenz fala no seu livro Civilização e Pecado, tá? E que depois o Thomas Hanna, num outro livro chamado Corpos em Revolta, ele dá uma explicação melhor sobre isso aí. Quer dizer, o ser humano, segundo Konrad Lorenz, ele é um animal agressivo. Então, ele é um animal capaz de produzir barbáries impensáveis, né? Sendo um ser humano, ele é capaz de fazer as mais estapafúrdias das violências, né? E eu me lembro, inclusive, de um pintor, né, Iberê Camargo, que ele era um pintor com uma sensibilidade incrível, né? Ele era uma pessoa que a pessoa até dizia que ele era tão bom que parecia até uma moça, de tão bom que ele era. Pois bem, esse Iberê Camargo, um dia ele estava andando na rua e o clima naquele tempo era de tamanha violência que ele viu uma pessoa deitada na calçada, se movimentar, se levantar, e ele pensou que a pessoa estava se levantando para lhe agredir, e ele, como levava uma arma de fogo, ele atirou na pessoa, né? Então, isso aí mostra que a característica de Thanatos, a característica do ódio, a característica da maldade também está dentro, faz parte do homem, entendeu? Então,
o Konrad Lorenz diz que seria o processo civilizatório responsável pela diminuição, né, dessa maldade, desse Thanatos, né, dessa hegemonia de Thanatos em determinado momento sobre o Eros, entendeu? Do ódio, né, sobre o amor. Entende? Então, a civilização, o processo civilizatório, o processo cultural, né, os ensinamentos da filosofia, enfim, daquilo que de bom o homem construiu em termos de pensamento, e sendo assimilados pelo homem, tá? Evitariam, então, que ele fosse levado a um processo de destruição do outro, e começasse a ver no outro alguém a ser defendido, alguém a ter direitos iguais a ele, a ter uma cidadania igual a ele. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos numa fase de, infelizmente, hegemonia de Thanatos, né? A hegemonia do ódio, tá? Então, na sequência, eu trabalharei um pouco a respeito do que pode ocorrer num clima desse, tá? Então, fica para o próximo vídeo o que ocorre quando há a hegemonia de Thanatos sobre Eros, tá? E o que ocorre, então, com as teorias, né, a teoria do homem chamado cordial, num clima de hegemonia, né, do ódio sobre o amor. Boa noite.